Música, séries, carros, livros, fotografias, moda. Por que que os jovens gostam tanto de coisas antigas? E eu me incluo nisso, principalmente quando estamos falando de música, porque eu gosto bastante das músicas antigas e ouso dizer que a maioria das músicas que eu ouço são músicas antigas. Eu quase não ouço músicas novas, quase não conheço artistas novos aí que estão na mídia mainstream, que são vendidos aí nas plataformas digitais. Porém, eu queria conversar com vocês um pouco sobre esse assunto. Eu vi essa discussão rolando no YouTube estrangeiro e eu acho que dá para a gente poder trazer aqui para o YouTube brasileiro e eu contribuir um pouco com a minha análise a respeito disso. O que precisa ser colocado em perspectiva é que nós jovens já fomos criados com estímulos de facilidade e imediatismo. Ou seja, é tudo muito rápido, a gente consegue consumir tudo de uma maneira muito rápida. Tudo a tecnologia hoje está a favor de trazer para nós a facilidade. Mas nem sempre foi assim. Existia uma época onde tudo era muito mais difícil. Para você ouvir uma música, você tinha que comprar um CD, você tinha que comprar um vinil. Se você queria tirar uma foto, você tinha que tirar a foto. Você não via a foto na hora. Tinha que levar para um estúdio de revelação para comunicar com as pessoas, né? Até a chegada do telefone fixo, as pessoas mandavam cartas. Antes da gente ter o WhatsApp, por exemplo, as pessoas comunicavam muito por e-mail. Então, ou seja, todo esse processo que era lento e, digamos assim, entre aspas, até um pouco analógico, hoje se perdeu com a chegada da tecnologia. Então não tem diferença hoje do estímulo de tocar na tela, de tirar uma foto com o celular, é o mesmo estímulo que você tem de tocar na tela para dar um play numa música, para poder mandar uma mensagem, para poder fazer uma pesquisa na internet, ou seja, o estímulo é o mesmo. E quando você pega, por exemplo, uma câmera para fotografar, você tem ali todos os botões, você tem toda uma experiência diferente de fotografar com o celular. Até se você estiver utilizando uma câmera analógica, que você tem o limite de poses, faz você pensar se você vai gastar aquele filme todo tirando várias fotos impensadas e que aquilo tem um custo e que aquilo tem todo um trabalho para que fique pronto e chegar nas suas mãos ali o resultado das fotos. Diferente com o celular, você vai dando vários toques na tela, tirando uma infinidade de fotos, simplesmente você apaga as fotos que você não gosta. Isso vale também para música. Eu lembro quando eu era criança que aqui em casa tinha um mini system, né? Que era aquele som que tinha na parte central era um som e dos dois lados era uma caixa e você comprava o CD, né? E colocava o CD no som para poder tocar a música. E eu lembro quando eu era criança, assim, de pegar o CD, porque abria uma bandeja assim, você colocava o CD, tinha uma engrenagem que girava, o CD entrava, era tudo muito manual. Então, ou seja, eu ficava pensando e observando como que aquilo acontecia. E era extremamente mágico na cabeça de uma criança como que aquilo funcionava. Até indo para uma coisa que não é tão longe assim, que era o fax, né? Que era uma coisa mais moderna e que quando eu era criança eu também não entendia o fato de você colocar lá um telefone grande, que era um telefone grande, né? Que imprimia as coisas. A pessoa do outro lado mandava o papel e o papel saía ali. Hoje, com a internet, a gente consegue entender o mecanismo, mas quando eu era criança eu achava aquilo o máximo. Então, essas pequenas coisas que são analógicas, não no sentido de ser, por exemplo, o CD não é uma coisa analógica, né? O analógico seria o vinil. É toda a experiência que isso traz, que é diferente do estímulo que é natural, principalmente para os jovens que já nasceram, por exemplo, com o smartphone na mão. Então, a experiência de ouvir uma música no vinil, você compra o vinil, coloca lá na vitrola, é o fato de você pegar, colocar ali, ter toda a experiência de como era antigamente ouvir a música, de você prestar atenção no som, de como o som era reproduzido. Não dá para você querer comparar, por exemplo, uma, uma vitrola com uma Alexa, entendeu? Não dá para você comparar, porque são experiências diferentes. Então, acho que os jovens estão buscando essas experiências. Não é simplesmente para poder posar, tipo, eu sou diferentão. Pode até ser, até certo ponto, mas eu acredito que é muito mais pela experiência diferente de ter aquilo ou de fazer aquilo. Sem levar em consideração também que hoje tudo é muito formatado para as redes sociais. Então, as pessoas tentam ser todas iguais. E quando você começa a consumir coisas que não estão na moda, né? Seja ouvir um CD, um vinil, usar um iPod, vestir roupas que teoricamente não estão na moda,
você traz uma personalidade. Você se destaca no meio de pessoas que não têm personalidade própria e que basicamente buscam seguir modinhas que estão sendo plantadas. É lógico que quando você está rolando feed no Instagram, quando você está vendo todas as fotos ali com aquela estética muito característica de foto de celular, quando você vê uma foto tirada com filme ou com uma câmera digital Cybershot, por exemplo, você vai ver que tem uma estética diferente e aquilo te chama a atenção. Porque você está tão acostumado com aquela mesma estética, aquele mesmo estilo de foto, onde todo mundo usa as mesmas poses, os mesmos aparelhos para tirar foto, ou até mesmo os mesmos filtros. Quando você usa uma coisa diferente, você traz personalidade para aquilo que você está fazendo. Quando você se interessa por músicas, principalmente anos 70, 80, 90, você basicamente imagina como era aquela época. E hoje, olhando muita coisa, né, no cenário, assim, não só no cenário musical, mas na própria sociedade em si, muitas pessoas falam, eu queria muito ter vivido essa época, porque gostam muito dessas músicas, porque gostam do estilo dessa música. E também porque fica escandalizado com muita besteira que a gente vê hoje em dia. Então sente uma nostalgia de algo que nunca viveu. Então acaba consumindo cada vez mais e mais e mais tudo que remete a uma época onde se olha para o contexto atual e não se identifica com tudo que está acontecendo, seja na moda, na música, nas opiniões sociais, em tudo. Então a pessoa busca lá atrás um conforto e uma vontade de viver aquilo. Existem muitos jovens que adoram músicas dos anos 80, né? Eu já falei que eu me incluo nisso, mas também pela diversidade musical que existia antigamente. Hoje em dia eu sinto que não tem isso mais, eu acho que todo mundo vai para um formato do desespero e também não só a qualidade das letras, mas também a qualidade dos instrumentos, né? Do som, como era produzido. Então você vê grandes gênios da música aí ao longo dos anos e eu sinto que no contexto atual a gente não tem isso. Então, basicamente, para quem gosta de música, vai olhar o cenário antigo e vai encontrar uma diversidade muito grande e vai gostar de consumir todo este mundo, principalmente os CDs, né? Você ouvir um CD, que é você ouvir um álbum inteiro e pensar que aquelas músicas foram pensadas naquele contexto todo, é muito mais interessante do que você, por exemplo, hoje abrir a plataforma de streaming e consumir playlists aleatórias com várias músicas diferentes. Poucas pessoas param para consumir, por exemplo, um álbum completo. A pessoa tem que gostar muito de um artista. Todo mundo está preso nas playlists aí e com as infinidades musicais que isso proporciona. Não esquecendo também de uma coisa que é a necessidade de viver um pouco offline. Quando você escolhe utilizar coisas que não têm conexão com a internet, você cai no antigo, né, entre aspas, porque tem coisas que não são tão antigas assim, se você for parar para olhar o iPod, as câmeras digitais, apesar de ter aí 10, 15 anos, são equipamentos que teoricamente são muito tecnológicos quando você para analisar o Discman, ou até mesmo o Walkman, ou até mesmo o vinil. Então, são tecnologias que não te conectam com a internet e para uma geração que já nasceu conectada e que não tem essa percepção do que é viver offline, usar esses equipamentos são importantes porque te desvincula completamente da necessidade de estar utilizando, por exemplo, um celular o tempo inteiro. Porque se você usa o celular para ouvir música, para tirar foto, para navegar na internet, para ler um livro, para fazer uma pesquisa, você está o tempo todo cronicamente online. Quando você pega uma câmera e tira foto com ela, a experiência total, a sua atenção total está para fotografar com aquela câmera, uma vez também que a câmera ela te obriga a entender um pouco mais de fotografia, porque ela não tem toda aquela inteligência, aquele processamento que o celular tem para poder te entregar uma foto boa. Então você está ali no momento presente para fotografar. A mesma coisa quando você opta por um iPod ou um MP3 para ouvir música, da mesma forma que quando você acaba escolhendo escrever à mão, já que hoje você tem tablets com caneta que você pode escrever diretamente na tela, quando você escolhe até mesmo um Kindle para ler os seus livros, porque é um dispositivo que você não navega, então sua atenção fica 100% focada naquilo. Então, a necessidade de estar offline e entender as consequências de você estar 100% preso ao mundo online
usar esses equipamentos que não conectam com a internet faz você viver um mundo real. Então, isso é muito interessante também. Eu acredito que tem muito a ver com este movimento do offline, incluindo também telefones que não se conectam com a internet. E para fechar com um ponto assim que eu acho importante também de mencionar aqui, que é até a questão da personalidade e tudo, essas pessoas elas estão observando como os algoritmos eles moldam os conteúdos, como todo mundo fica formatado igual. Então, se você pega hoje os conteúdos mais assistidos do YouTube, por exemplo, o React é o mais conhecido, né? A pessoa faz uma live reagindo várias coisas, faz os cortes e distribui esses cortes nas redes sociais. É o que está todo mundo consumindo, é o que o algoritmo acostumou as pessoas a gostarem. Então, quando vem uma pessoa com conteúdo diferente, se não está falando do assunto do momento, se não está fazendo as coisas que teoricamente deveria estar fazendo para conseguir atenção, você não se destaca. Então, o próprio algoritmo te obriga a entrar numa seara onde todo mundo tem que ser igual. Então, a necessidade de conhecer tudo que não é dessa geração e consumir isso tudo com uma forma de identificar e trazer um pouco mais de personalidade acaba sendo uma característica muito forte também para os jovens que querem sair um pouco dessa bolha onde tudo é muito formatado, tudo muito igual. Eu sei que muita gente fala, tudo que é antigo presta, tudo que é novo não presta, até porque se criou essa narrativa de que tudo que é mais novo é melhor, e nem sempre é assim. Então, isso recai também sobre obras em geral, até mesmo os carros. Tem gente que é fascinado por carros antigos, não só pela estética, mas também pela construção. Então, todo o sistema, o mecanismo de coisas que eram antigas acabam trazendo esse interesse a mais para uma geração que é muito simplista, onde tudo se resolve com simples toques na tela. Bom, essa é a minha opinião a respeito dessa discussão. Se você é um jovem que também gosta de coisas antigas, deixa aqui para mim nos comentários qual é a sua opinião. Deixa o like nesse vídeo se você gostou. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até mais.